Olha, a gente vai conversar agora com o Maurício Santana, que faz parte de um quadro aqui no programa, a gente está começando hoje. Todos os anos, quando chega no último mês, o mês de dezembro, a gente fica se perguntando como foi o ano que passou, ou que está passando ainda. E o que que eu tive que superar, como foi esse ano de 2021 para mim. E nós vivemos 2 anos atípicos, com muitas mortes por Covid-19 aqui no Piauí. Mais de 7 mil pessoas morreram vítimas da doença. E desses 7 mil óbitos, a gente tem muitas e muitas histórias que estão por trás dessas mortes todas. A gente conversa com o Maurício Santana, que é jornalista, e o Maurício, ele perdeu um pai para a Covid-19, foi durante o mês de março, e desde então, claro, ele é mais uma dessas pessoas, entre tantas, que tem histórias referentes a essa doença. O pai do Maurício, eu não tenho o nome dele aqui, mas o Maurício vai falar para a gente. Ele foi homenageado no bosque, naquela proposta de você plantar árvores para cada pessoa que morreu da doença. Maurício, queria que você contasse então a sua história e como é essa iniciativa da árvore, do plantio da árvore, que significa o renascimento, né? O cuidado também que as famílias passam a ter com essas árvores aqui para a gente. Bom dia. Bom dia, Cintia, bom dia a todos da Boa. Então, como você já falou, né, já mencionou, foi um ano muito difícil desde o ano passado, no 2020 para 2021, tem sido assim um ano em que muitas pessoas não sabem nem como agir devido à quantidade de momentos difíceis, a começar pelo Covid, agora pela questão econômica e tudo. E aí nós fomos surpreendidos, né, com a perda do meu pai. Acreditávamos que não íamos passar por isso na nossa família, porque tínhamos todos os cuidados sanitários para se distanciar dessa doença, mas enfim, ela chegou. O meu pai pegou a doença uma semana antes, na verdade, da idade dele chegar para ele tomar a vacina, né? Infelizmente, ele não pôde ter essa oportunidade. Teve um pouco de demora no nosso país e ele foi afetado. Ele já tinha mais de 70 anos e não pôde tomar a vacina. E foi uma situação muito difícil, né? Porque muda a questão da logística da família como um todo. Ele era o provedor. Eu moro ainda aqui em casa com meus pais e a gente teve essa dificuldade de adaptação. É uma doença é uma situação muito difícil, porque ela chega e acaba com tudo assim de uma maneira muito imediata, pega todo mundo desprevenido, ninguém está preparado para aquilo. Então, assim, só sabe quem passa, né? Só sabe mesmo a situação e quem passa. Uhum. E foi engraçado que um mês depois, né, da perda do meu pai, a gente ainda estava, minha família, numa situação muito triste e tal, porque é uma situação muito difícil. E aí eu recebi um convite da SEMAN, né, da Secretaria do Meio Ambiente, do município, pela Juliana Campelo, que eles estavam se associando a um projeto, né, do REAP sobre um bosque, a criação de um bosque da memória, implantação de árvores para as pessoas que perderam seus entes queridos. Eu, lógico, fui, e foi engraçado que foi no dia exato, um mês depois da perda do meu pai, né? E eu estava lá, não foi nada combinado assim, não. E aí foi numa manhã de sábado, um mês depois eu estava plantando essa árvore para ele. Uma medida muito bonita, assim, existem muitas famílias que vão para lá. Essa daí foi uma aroeira, né? Tinham várias plantas lá disponíveis para a gente plantar já. Quem não tinha sua muda, quem quisesse levar sua muda, já levava sua muda. Quem não tinha, já tinha lá a muda. E a escolhida para meu pai foi essa, a aroeira. É uma árvore de madeira nobre, uma árvore, vamos dizer assim, nobre, né? Protegida por lei. Onde tem a aroeira, para você derrubar a aroeira, você precisa de permissão e tudo. Uhum. E aí eu fui lá com uma questão muito... É muito gratificante, né? Você poder representar um ente querido como um ser vivo que vai durar aí por anos e vai estar representando um momento que foi difícil para o nosso estado, para o nosso país e para o mundo. Maurício, você volta no local, né? Onde tem o Sim. bosque. E qual é a sensação quando você chega lá e vê a árvore crescendo?
É muito. É como se a gente estivesse ali com ele mesmo, sabe? O meu pai, ele gostava muito de planta, ele gostava muito de vegetais. Aqui em casa, ele sempre, apesar dele não ter muita mão boa, mas ele sempre estava plantando alguma coisinha. E aí eu sempre vou lá com a minha mãe, a gente vai lá, faz. A gente também está plantando outras plantinhas assim, ornamentais, né, para deixar o ambiente bonitinho. Aí foi bem no dia, essas fotos foi bem no dia da plantação, então lá já está diferente, né, eles ficam fazendo a capina, tem uns pneus em volta, e aí eu plantei lá com a minha mãe, umas plantas ornamentais para deixar sempre muito bonito, então é muito bom você ver. E ver também as outras famílias lá, né, acompanhando. A árvore, a aroeira, ela não cresce tão rápido, né, como algumas que já estão bem maiores lá. E aí, mas é interessante que ela já aumentou, ela já está bem maior do que isso. Eu acho que ela cresceu já uns 10 centímetros. Aí você vê, é até indescritível, né? Você vê uma árvore crescendo e você sente aquela satisfação por ela estar representando aquele seu ente querido, aquela pessoa que você ama. É como se você estivesse vendo ela ali. É quase uma transmissão do amor, né? Isso, justamente, e você pode se doar ao cuidado, aquele mesmo cuidado que você tinha, né, com seu ente querido, você pode agora estar se doando a uma árvore que vai fazer bem à cidade, né? Nós estamos na cidade, nós moramos numa cidade muito quente, vai ter essa questão desse alívio do calor também, além de deixar a cidade bem mais bonita, né? Ah, sim, verdade. Efraim? Essa questão conversando com as outras pessoas, qual o sentimento que elas têm em relação aos parentes? Já que o senhor deve falar, deve interagir com as pessoas que estão aí nesse local. Sim, inclusive eu já convidei algumas pessoas para irem para lá também. A minha família, sempre a gente vai, né? Sempre está indo constantemente. E eu não pude ir agora no Dia dos Finados, mas passei depois, já tinha muitas lembranças, pessoas vão com seus animais, com seus cachorros, e eu convidei algumas pessoas, algumas eu não tive resposta, né, mas muitas pessoas disseram que iam procurar a REAP, iriam procurar a SEMAN para ter essa ação, e assim, o interesse é gigantesco, além de eu ter sido procurado, quando eu botei as fotos no meu Instagram e tudo, muita gente estava perguntando como é que se chegava e tal, e aí eu falei, disse como é que fazia para fazer o plantio, e tem muito interesse. Eu acredito que o poder público ele poderia investir nisso, porque, infelizmente, o local é grande, mas não cabe a quantidade de pessoas. Infelizmente, eu tenho que dizer isso também, né? Não cabe a quantidade de árvores de pessoas que nós perdemos pela Covid, mas se o poder público puder incentivar mais ações como essa, será ainda melhor, porque a gente vai ter agora uma cidade bem mais fresca e bem mais cheia de árvores também. Verdade. E Maurício, você sabe, né? Você é jornalista, que Isso. Toda vez quando se tem uma situação como uma pandemia, onde milhares de pessoas morrem, você tem milhares de vidas impactadas, de vidas de famílias. Isso para a gente localizar aqui só no estado do Piauí, são 7.199 mortos. Então, se a gente utilizar aquela estatística do IBGE, que para cada família existem 3 pessoas, então a gente tem diretamente mais de 22 mil pessoas impactadas, diretamente, familiares. Isso sem falar de amigos, enfim, a gente está aí utilizando essa estatística do IBGE, só tirando uma média. E essas pessoas, elas não têm nenhum grupo de apoio, elas não... Ninguém... Sabe assim, não se junta a essas pessoas, até para ouvi-las, como você está fazendo aqui. Qual o seu sentimento em relação a isso? O que muda? Porque se nós, que estamos de fora, que não somos vítimas, que não tivemos pessoas que amamos vítimas, nós ficamos impactados e mudamos, imagine alguém que vivencia isso, né? Eu acho que esse seu depoimento é muito importante. O Bosque é uma ação da sociedade civil, mas você tem toda a razão. Eu acho que deveriam ser criados, sabe assim, espaços nos locais de atendimento psicológico para as pessoas, para que elas pudessem, especificamente aquelas pessoas impactadas pela Covid, pudessem ser atendidas e ter algum conforto, o mínimo de conforto que seja, né? Justamente, Cíntia, justamente. O que eu posso resumir
é que nós estamos doentes, né? A sociedade está doente depois de uma pancada muito forte como essa. Sim. E a gente vê, assim, as discussões mais, assim, estapafúrdias possível que você pode ver. Tipo, agora tá uma onda de se discutir se a vacina presta, se a vacina não presta. Nós já estamos aí com mais de um século da descoberta da vacina, com controle de muitas doenças, de vários tipos de epidemia que nós já tivemos pelo mundo. Existiram vacinas que tiveram esse controle e a gente agora vem, eu não sei aí se por conta mesmo de uma onda, por conta das redes sociais, alguém lá inventa uma teoria e todo mundo vai pelaquela teoria. E aí você vê esse tipo de discussões que até acaba doendo em quem passa pela situação. Por exemplo, meu pai, por uma semana, ele não pôde se controlar por conta da vacina. Aí você vê grupos de pessoas dizendo que aquilo não funciona, que aquilo é um controle de massa triste, e tal, e tudo, coisas que sem prova nenhuma, então assim, acaba machucando, né? E as pessoas, inclusive, acabam discutindo mais. Então, acho que está faltando muita empatia entre as pessoas. Verdade. Né? E eu acredito e espero isso mudar. Realmente, a gente precisa de um apoio psicológico. As pessoas precisam entender a dor do outro também. Né? Às vezes, até as pessoas mais próximas também acabam não entendendo. Então, assim, mais empatia, mais entendimento entre as pessoas, defender o direito também de pensamento, mas entendendo a dor dos outros, né? Tá certo. Inclusive... Pois não. Pois não. Inclusive, uma prática que eu venho fazendo, né? Eu trabalho um turno e no outro eu tenho me dedicado a dar aula de violão, justamente pensando nisso. Por conta de eu toco violão, toco música, sou da música, e muita gente me procurou e tal, e aí eu, para passar o tempo e também até para fazer esse tratamento psicológico comigo, eu procurei mudar também essa área, né, dando aula de violão para criança, inclusive. E aí eu tenho tido uma resposta muito boa, as pessoas têm me procurado bastante. E, para mim, bom. Isso é uma forma de eu estar contribuindo também com a sociedade, né, para estar fazendo esse trabalho. Onde as pessoas estiveram presas por muito tempo durante suas casas, nesse período pandêmico. E agora eu estou me dedicando a ensiná-las a fazer uma ocupação e, inclusive, também uma terapia, né? Aprendendo a tocar um instrumento. E é ótimo que é voltado para crianças, é muito bom para as crianças. Isso. Engraçado, Cíntia, que é voltado para criança, mas muitos pais têm me procurado para aprender a tocar para seus filhos. E é que isso que eu tenho achado muito interessante. Cada história que vem aqui é uma coisa super interessante. Para mim tem sido uma ocupação maravilhosa. Maurício, quem quiser contratar você para dar aulas de violão, faz como? Você tem Instagram? Sim, eu tenho Instagram, é violão com o tio Maurício. E lá tem o meu WhatsApp, que é o 99803-7000. Pode estar procurando que a gente tem violão do zero. A partir do zero a gente está ensinando. Inclusive, ontem veio uma família aqui todinha para aprender violão. Uma família, crianças, pais, todo mundo que tem interesse, todo mundo pode tocar um instrumento. Gente, e é uma terapia, né? Antes de qualquer coisa, é uma grande terapia. Que legal, que bom. Maurício, muito obrigada. O pai do Maurício morreu em março, o seu Francisco Marques. Ele fazia o quê, Maurício? Meu pai era aposentado já, mas continuava trabalhando, né? Ele trabalhava no Sintel, que é o Sindicato das Telecomunicações. E o papai era uma pessoa super ativa, né? Uma pessoa super ativa. Ele era presidente de uma confraria. Inclusive, vai ser homenageado agora no sábado. Eu vou lá representá-lo. Tá bom. E é uma pessoa única, assim, brilhante, que a gente nunca ia imaginar que ia perder tão cedo, né? Mas é uma pessoa incrível, Obrigada, querido. Bom dia para você, boa sorte. Bom dia, obrigado.